Senhoras e senhores, boa noite a todos. É um prazer estar aqui neste 35º encontro que é realizado pelo curso de Direito, um evento extremamente essencial para a formação acadêmica e a construção de uma carreira jurídica. Eu gostaria de inicialmente agradecer pelo convite aos alunos do 7º período, da 7ª fase do curso de Direito, aqui do campus de Tijucas, e dizer que estou muito feliz por estar aqui e ver estes jovens que buscam uma formação na área do direito e que têm sonhos e que buscam realizar esses sonhos. Tem um ditado em inglês que diz o seguinte: quando há uma vontade, há um caminho. E a minha história como pessoa, ela se remete a uma cidade pequena no sul de Santa Catarina chamada Turvo. Hoje tem 12 mil habitantes. Quando eu nasci tinha 8. E uma vivência em um ambiente familiar em que o pai era alcoólatra, tinha sido caminhoneiro, constituiu uma pizzaria na cidade, que perpetrava ações de violência doméstica contra a minha mãe. Graças a Deus, isso foi algo que acabou durante a vida, eles estão juntos, e que tem uma mãe que se dedicou profundamente a educar os filhos através da leitura. E quando eu era jovem, nós só não passávamos necessidade alimentar, mas passávamos muitas dificuldades. E foi aí que eu tracei como meta cursar direito e buscar uma vida em que eu tivesse uma estabilidade financeira, mas acima de tudo, que pudesse combater a prática da violência. Queria ser juiz, mas a emenda constitucional número 45 determinou que, para seguir a carreira na magistratura, era necessária 3 anos de prática jurídica. E acabei fazendo um concurso, o primeiro concurso que eu fiz para delegado de polícia, logo depois que terminei a faculdade aos 22 anos, acabei passando com 23 anos. E então, desde aqueles tempos, eu sou delegado de polícia e me apaixonei pela profissão. Vi que eu poderia combater a prática da violência doméstica como delegado de polícia, vendo ali, no primeiro atendimento, as agruras de todas aquelas mulheres que sofrem, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, com vergonha, e sofrem escondido. Então vi que a gente poderia criar um paradigma novo no que diz respeito ao combate à violência doméstica. E aí, então, me torno delegado de polícia e passo a atuar desde então nessa área, me dedicando também à atividade acadêmica, construindo aí uma profissão em que sempre busquei estudar e me dedicar, não só ao direito, mas à gestão, porque a nossa função no serviço público tem uma relação direta com a gestão da coisa pública, uma gestão eficiente, uma gestão de resultados. Por isso, o doutor Alan, que é delegado corregedor da Polícia Civil de Santa Catarina, professor aqui do campus de Tijucas e que tem aí estudos na área da violência doméstica e do combate a essa violência familiar, é que me sinto muito grato de estar aqui contigo hoje, com a nossa coordenadora, professora Mel, e em especial com o nosso ex-secretário de Segurança Pública, doutor Alceu de Oliveira Pinto Júnior, que lá no ano de 2018, juntamente com duas grandes figuras, doutor Marcos Ghisoni, delegado-geral, e o Carlos Alberto Araújo Gomes, comandante-geral da PM, fizeram
uma ação muito importante e fizeram um trabalho de esforço para tentar melhorar a nossa segurança pública catarinense, e isso vem dando resultados. O Dr. Giancarlo Rossini, que é o nosso delegado regional, o Jeová, que é policial, que vem dando resultados agora. A gente planta sementes e o futuro é feito de plantar. Mas a gente tem um ditado que diz o seguinte: se a gente quiser um ano de prosperidade, a gente planta grãos. No final de um ano eu vou ter lá o trigo, eu vou ter a soja, eu vou ter o milho, eu vou ter o feijão. Se eu quiser 10 anos de prosperidade, eu planto árvores. Em 10 anos, o eucalipto, pinos, ele vai estar pronto para colher e eu vou usufruir dessa plantação. Mas só que se eu quiser 100 anos de prosperidade, eu planto pessoas e invisto em pessoas. E é isso que a gente tem procurado fazer ao longo de 213 anos na Polícia Civil de Santa Catarina. Cada pessoa com uma ação lá naquele momento e seja resultados neste momento. Existe na Nova Zelândia um time de rugby chamado All Blacks, e eles dizem o seguinte: se eu cheguei até aqui, foi porque eu subi no ombro de gigantes. Então a gente sempre tem que reconhecer as pessoas que vêm antes de nós. Eu vou começar com uma frase de um grande estadista, inclusive estou lendo a biografia dele, uma biografia muito pesada, porque tem mais de 1000 páginas e muitos dados. É a biografia do Winston Churchill. Ele diz o seguinte: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante as demais qualidades. Então, para cada um de vocês que tem problemas em casa, e todo mundo tem problema, tá? Eu sempre digo, às vezes as pessoas, elas acham que só elas têm problemas, mas todas têm problemas. E lá pela manhã, a gente precisa de coragem para levantar e enfrentar um dia. Grande parte de vocês que estão em fundações ou universidades privadas, como eu, tinha que trabalhar durante o dia. E é cansativo acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, vir para a universidade para realizar um sonho. Mas só que sem coragem a gente não consegue construir o nosso futuro. A gente não consegue construir e realizar as demais qualidades. Por isso que a gente tem que ter coragem de acordar pela manhã todos os dias e enfrentar os nossos problemas, ainda que nós não tenhamos aquela vontade de levantar pela manhã, mas a gente precisa. E nas últimas 2 semanas, não sei se passaram 10 dias, porque não nessa sexta que passou, na outra, eu estava em Curitibanos com o governador do estado e estava deslocando para Criciúma depois de helicóptero. Na hora que a gente levantou, eu já senti um vento muito forte e a aeronave quase rodou. E aí, eu passei os 40 minutos mais tensos da minha vida. Não porque a aeronave podia cair e a gente teve que parar em Lages, porque o vento era tão forte que beirava 80 nós, que é mais de 120 quilômetros. Por 2 situações. Primeira, um dos pilotos que estava voando naquele dia disse: hoje só tem louco voando. Segundo ponto, o nosso piloto ele não conseguia mexer no GPS, porque ele não conseguia soltar os comandos do helicóptero, e quem conhece um pouco de helicóptero sabe que tem vários comandos, então tem que usar os 2 pés e as 2 mãos para fazer a condução da aeronave. Ele não conseguia. Mas eu não tenho medo de morrer. A vida é breve e é passageira, a gente tem que fazer as coisas no momento presente, sem pensar que um dia a chama se apaga. Eu pensei na minha filha, na minha esposa, e pensei sobremaneira, naqueles 40 minutos de tensão, no que eu fiz de errado e no que eu fiz de certo. E pensei que se eu morresse naquele momento, será que eu morreria bem pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer? Então foram 40 minutos de reflexão e que vieram à tona novamente hoje, porque eu saí da Superintendência da Polícia Federal pela manhã para ir numa rádio dar uma entrevista pelo
Morro do Horácio, e aí vi que 2 indivíduos que são olheiros do tráfico estavam ali e passaram um rádio para alguém, e na sequência, cerca de 50 metros, nós fomos abordados por 2 indivíduos, mais 2, um deles com rádio, outro com uma arma. Então, eu tive que sacar a pistola e fazer alguns disparos para que nós cessássemos aquela agressão. E foi mais um momento de reflexão acerca do que a gente faz no hoje. Porque a vida é breve, a vida é passageira. O que você fez hoje? O que você fez hoje? Pense 3 vezes o que você fez hoje. E veja se você cumpriu a sua missão e está de acordo com a razão, de acordo com o que dizem os estoicos, em especial Epíteto, Marco Aurélio e os demais. Então, coragem é a primeira das qualidades humanas e que garante as demais. E o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ele, que era um outro estadista, também de Segunda Guerra Mundial, que viveu naquele momento, ele diz que é triste falhar na vida, mas o mais triste é não tentar vencer. Então, quando vocês acordam pela manhã e sabem que estão passando por dificuldades, uma série de dificuldades, dificuldade na vida familiar, dificuldade no trabalho, dificuldade financeira, e todo mundo enfrenta esse tipo de problema, você tem que levantar e tentar vencer. Tem uma história bem interessante que eu sempre cito. Tem um filme, e uma hora o cara fala assim no filme, o boxeador ele não perde quando ele recebe um nocaute e cai, ele perde quando ele desiste de levantar. Então é importante a gente ter essa ideia de fazer as coisas, de realizar, de tentar fazer a diferença, de ser a diferença. E não esqueçam do que eu falei. Se há uma vontade, há um caminho. Sempre, quando há uma vontade de fazer algo, vai ter um caminho. E ele vai ser aberto. Seja de forma fácil ou de forma difícil. Quando a gente fala em investigação, nós também enfrentamos dificuldades para a concretização do que a gente precisa elucidar. E a gente tem trabalhado com uma lógica que é a seguinte: nós investigamos fatos. Se daqueles fatos surgirem elementos de autoria e de materialidade, nós fazemos o indiciamento. Nós não podemos ter a ideia de um direito penal, não seria um direito penal do inimigo, mas um direito penal do autor, onde eu quero provar que determinado indivíduo é autor do crime, e aí eu busco todos os elementos para provar que ele é o autor do crime. Essa é uma realidade que tem que ser afastada. A realidade é a apuração de fato. Se daquele fato surgirem elementos que indiquem que o indivíduo é autor, aí então se deve ser feito o indiciamento. Vocês que estão em todas as fases aqui de curso de Direito sabem, em especial quem começa lá nas fases iniciais, com História do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, que o direito vem sofrendo uma gradual evolução, e eu vou falar um pouco sobre isso para que a gente possa conectar a nossa linha de raciocínio. A gente começa lá com a situação de uma vingança privada, que vai até a tutela jurisdicional. Vingança privada, vingança pública, e a tutela jurisdicional que a gente conhece hoje, com uma prestação jurisdicional através de um poder independente que faz análise legislativa e julga de acordo com aquele escalonamento normativo baseado no Brasil, numa Constituição Federal. Nós sabemos que o direito civil, ele, embora tenha compartimentos que são de natureza não patrimonial, o direito civil ele acaba sendo eminentemente patrimonial. Nós vivemos um direito em que o patrimônio ele é discutido quase que em grande parte do Código Civil brasileiro, e o Código de Processo serve para a consecução da aplicação aí
do que é o direito civil, o direito material. E aí, pessoal, o que nós temos dentro do direito civil, quando ocorre um ato ilícito? Uma possibilidade de uma indenização, por exemplo. O indivíduo ele pratica um ato ilícito contra alguém, civil, há a possibilidade de um dano e, por consequência, a reparação desse dano através de uma indenização. Não obstante, o que nós temos? Esse direito civil, ele acaba não sendo suficiente para reprimir determinadas práticas que são ilícitas. E aí surge a necessidade de um direito penal que vai além de uma ilicitude civil. É o que ofende bens que são juridicamente tutelados, tal qual o direito civil, mas são bens juridicamente tutelados que ofendem mais do que o patrimônio de alguém. Ofendem uma sociedade. Por isso que quando se perpetra um crime de homicídio, lá do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, além de uma ofensa à vida daquele indivíduo, e um crime contra a vida, há uma ofensa à sociedade, porque aquela conduta ela é prejudicial a toda uma sociedade, porque, ora, eu não consigo discutir patrimonialmente a supressão da vida de alguém. Eu preciso de um outro tipo de sanção. E quando a gente fala em situações do direito penal brasileiro e as funções da pena, a gente observa que, além de uma prevenção geral e uma prevenção especial, a pena no Brasil tem uma função de repressão por conta daquela conduta praticada. Então, tem que reprimir o indivíduo, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. E ela não serve só de forma preventiva, então, a pena. Então, ela é preventiva, mas ela também é repressiva. E a nossa lei de execução penal e também o Código de Processo Penal tem uma característica que faz com que, em tese, o indivíduo tenha que ser ressocializado. Essa é a busca, por isso que nós temos lá na lei de execução penal uma série de situações que ensejam, por exemplo, a progressão de pena, o livramento condicional, a possibilidade de remissão, a possibilidade de detração. Temos situações que envolvem a possibilidade de trabalho externo, trabalho interno. São tudo mecanismos que fazem com que o indivíduo ele tenha uma condição de ser ressocializado e volte para a sociedade. E aí, nós temos, por consequência, um direito penal que, além de sancionador, de dar uma resposta, uma repressão pela conduta praticada, ele tem um caráter de prevenção, uma prevenção geral, uma prevenção especial, positiva ou negativa, e também uma situação de ressocialização. Então, os bens juridicamente tutelados pelo direito penal, eles estão numa hierarquia maior de valores dentro da nossa sociedade. E aí, se são bens tutelados pelo Estado e automaticamente um instrumento de proteção à sociedade, o Estado tem que ter estruturas que façam valer a tutela jurisdicional penal, seja na fase de jurisdição penal propriamente dita, quando eu estou numa fase de persecução penal em que a justiça atua efetivamente através do recebimento da denúncia e do processamento daquele indivíduo que vai ter o direito em todas as fases de contraditória e ampla defesa, seja uma fase pré-processual, mas de caráter procedimental, ou seja, uma fase de investigação que vem antes do processo judicial e fora, e que tem como característica, após a ocorrência de um fato criminoso, buscar trazer elementos de autoria e de materialidade. E a partir da infração penal, com vistas à aplicação da sanção penal e depois a execução dessa pena até a extinção da pena, o indivíduo ele pratica um crime, ele é investigado, ele é denunciado,
sentenciado, nesse caso, por uma sentença penal condenatória, recorre, acórdão, confirmação, trânsito julgado, não terminou. A fase processual penal, porque nós temos a execução penal. Então, nós ficamos, doutor Alceu, vinculados com esse indivíduo 10, 15, 20 anos. A relação daquele CPF, daquele indivíduo com o Estado, não termina com a condenação e com o trânsito julgado. Então, nessa continuidade da fase de execução penal, também de caráter processual, nós temos a busca do cumprimento dessa pena e, por conta de tudo isso, nós ficamos vinculados com esse indivíduo. Então, nós temos uma fase investigativa e é onde a Polícia Civil atua. Uma fase em que, após a ocorrência de um fato criminoso, seja um delito material, um delito formal ou de mera conduta, ou até uma contravenção penal, chamam de crime menor, essas condutas tidas como ilícitos penais, ele precisa de uma resposta do Estado, para que se faça um trabalho de investigação e se elucide quem foi o autor desse crime. Então, na prática de uma infração penal, automaticamente se busca uma sanção penal como uma resposta do Estado para que o indivíduo deixe de praticar crime, para que o indivíduo receba uma repressão pela conduta que ele fez e seja ressocializado. E aí, nós temos, dentro dessa persecução penal, que pode ser uma fase de investigação e depois a fase judicial, uma divisão desse caráter de processo, ou de processos procedimentais. Primeiro, quando o delegado faz o indiciamento de um cidadão, ele diz, olha, há uma possibilidade de ele ter cometido infração penal. Pelas provas colhidas, nós temos aqui um exame cadavérico que comprova a materialidade de um homicídio, nós temos testemunhas, nós temos extração de dados, nós temos reconhecimento, nós temos termo de apreensão da arma de fogo, e, por consequência, então, tem indícios de autoria e não há indício de um excludente de ilicitude desse tipo penal. Então, ele acaba sendo indiciado. A partir disso, o Ministério Público recebe, como titular da ação penal, faz uma análise e vê, olha, eu vou oferecer denúncia porque existe um juízo de probabilidade. Então, olha, não é só possível que ele tenha cometido, é provável que ele tenha cometido esse ilícito penal. E aí, diante desse segundo juízo, ocorre o recebimento da denúncia e, ao final, o juiz, lá de primeiro grau, ou quando se tratar de uma ação penal originária nos tribunais, vai proferir uma decisão, uma sentença ou um acórdão, que vai ser um juízo de convencimento. Então, o juiz se convenceu que há prática criminosa. Então, é possível, é provável, e o juiz se convence. Mas, nessa dialética processual penal, com tese, antítese e síntese, há a possibilidade de recurso, e aí surge uma nova tese que vai fazer com que tenha uma nova antítese e depois uma nova síntese até a efetiva sanção penal, né, transitada em julgado com cumprimento da pena. Quando a gente fala em inquérito policial, isso é o nosso métier, esse é o nosso trabalho, isso é com o qual a gente convive diariamente, nós temos no Brasil o início dele lá no século XIX, uma lei, 2033, de 1871, que acaba sendo regulamentada por um decreto, que é o Decreto-Lei 4824, também de 1871. E lá, no artigo 42, se conceituava o que era inquérito policial. Então, o primeiro momento em que se conceitua inquérito policial é em 1871. E o inquérito policial acaba sendo um instrumento pelo qual o Estado, inicialmente, busca a apuração das infrações penais, sejam delitos ou crimes, né? E também as contravenções penais ou os delitos menores, e busca os seus prováveis autores. Então, essa é a conceituação básica de inquérito policial. Então,
através do inquérito policial, se buscam o quê? Provas e indícios, naquela divisão conceitual do que é prova e do que é indício, aquele que leva diretamente a uma situação e o que leva indiretamente. Nós acabamos fazendo, então, com a conclusão, o indiciamento. Isso vai para o Ministério Público, agora em tramitação direta, e a partir daí se inicia, então, a fase judicial da persecução penal com o oferecimento da denúncia. Em via de regra, eu sempre digo que, em que pese nós termos poucos artigos dentro do Código de Processo Penal que chancelam o inquérito policial, do 4º até o 20, até o 23, do 4º até o 23, 24 já começa a ação penal, nós observamos que o inquérito tem um valor moral muito grande. Por quê? Via de regra, grande parte das denúncias que são oferecidas, e eu quero fazer um estudo sobre isso, no estado de Santa Catarina, por exemplo, são baseadas em inquérito policial. 99%, aproximadamente, das denúncias que são oferecidas ao Poder Judiciário, 99% são decorrentes de inquéritos policiais que foram construídos pela Polícia Civil. E nós temos vários problemas, e devemos melhorar muito. O ano passado, por exemplo, tivemos mais de 1.200.000 ocorrências, das quais cerca de 600 ou 700 mil foram de perda de documento, acidente de trânsito, danos causados por fenômenos da natureza e de delitos ou contravenções penais que são de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação, sem ausência de requerimento ou de representação. E a ato contínuo, então, não se instaura procedimento para apurar essas condutas. Mas dos outros 400 e tantas mil ocorrências, nós instauramos mais de 100 mil investigações em Santa Catarina para apurar esse tipo de conduta. Então, nós temos uma produtividade muito grande que faz com que a gente consiga ter uma atuação com concessão constante de mandados de prisão, de busca e apreensão, que fazem com que de 2022 para 2023 a gente aumente em 66% a produtividade de mandados de prisão cumpridos e em 59% de mandados de busca e apreensão. O que implica considerar que nós estamos atuando mais no trabalho investigativo, além de buscar provas, executando mais prisões e menos situações que buscam exclusivamente uma prisão em flagrante. O nosso objetivo é fazer com que, quando se saia para executar uma operação, os investigados já tenham um mandado de prisão, seja prisão temporária ou prisão preventiva, porque isso é uma prisão qualificada. Não é uma prisão em flagrante que tem pouco de questões de dúvida que fazem com que o juiz lá, muitas vezes, na audiência de custódia, que veio com o pacote anticrime, tenha que relaxar a prisão em flagrante ou mesmo homologar o auto de prisão em flagrante e conceder a liberdade provisória para o indivíduo. Então, via de regra, nós já buscamos, através das investigações mais qualificadas, a decretação de prisões durante a investigação, porque aí é uma prisão mais qualificada e se considera a prisão qualificada aquela que dura pelo menos 6 meses. E, diferentemente do que o ministro da Justiça diz, que a polícia prende mal, na verdade, em Santa Catarina, a polícia acaba prendendo bem, por conta de que são decisões que são proferidas pelo próprio Poder Judiciário, em que pese o nosso tribunal que ser mais conservador e o STJ estar sendo mais benéfico aos criminosos, nós estamos conseguindo reverter, através do Ministério Público de Santa Catarina, várias decisões do STJ no STF, garantindo que há um trabalho qualificado aqui no estado de Santa Catarina. Então, isso é importante nós termos essa reflexão, porque o grande objetivo é que a prova seja cada vez mais qualificada para que nós possamos garantir que ocorra a efetiva aplicação da pena. Nós sabemos que no ano de 2019 começaram uma série de mudanças do nosso Código de Processo Penal e em razão
de um projeto que era o pacote anticrime, ele foi descaracterizado de acordo com o seu objetivo original, mas lá no artigo 3º do Código de Processo Penal consta que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, ele diz, olha, judiciário não pode mais te envolver no trabalho de atuação policial, em que pese o STF está fazendo isso, mas tu não pode fazer isso. O judiciário não pode fazer isso, não se envolva. Quem faz prova é o Ministério Público, quem faz prova é a polícia, e aí, na ação penal, o Ministério Público que deve corroborar a prática dos fatos e o acusado, com base no princípio acusatório, faz a sua defesa. Então, aí surgiu, com esse pacote anticrime, o juiz de garantias, já são 17 varas em Santa Catarina, onde o juiz que analisa as cautelares, ou faz o processo investigativo ao longo das cautelares, ele não atua mais no julgamento e na instrução de julgamento. Então, se estabeleceu uma regra da criação do juiz de garantias para dizer, olha, aquele que participa da investigação, deferindo as cautelares, as medidas constritivas, ele não participa do julgamento para que tenha o máximo de isenção possível. Há uma exceção a isso, que é no caso de crime organizado, e se vai constituir uma vara aqui exclusivamente de crime organizado em Santa Catarina com 5 juízes, aonde esses 5 juízes que não terão rosto, não serão identificados, cada 3 juízes vão julgar, então, as cautelares e o processo de forma definitiva, no julgamento de instrução. Esses juízes, então, em razão dessa exceção para a lei do crime organizado, é possível que o próprio juiz que faça a instrução faça o julgamento. Tem mais ou menos 1.800 processos em Santa Catarina que estão decorrentes de organizações criminosas pela lei de Orcrim. Então, há uma exceção ao juiz de garantias e que vai ser aplicado aqui em Santa Catarina. Só 3 estados têm isso já. Santa Catarina será o 3º, mas a gente vê uma fase muito importante, porque a gente não pode, quando faz uma investigação, ter uma demora na análise judicial. A gente precisa ter uma análise rápida, porque quando ocorre um sequestro, quando ocorre um homicídio, quando ocorre um roubo, nós temos que ter uma resposta rápida jurisdicional. Então, não se pode perder tempo e nem provas. Então, quanto mais juízes estiverem atuando, com mais rapidez, melhor será. E aí há uma série de questões dentro do juiz de garantias que faz com que ele aconteça tal qual a audiência de custódia. E aí é importante nós citarmos que o juiz de garantia analisa as cautelares, seja interceptação telefônica, quebra de fluxo telemático e outras formas de comunicação, afastamento de sigilo bancário, fiscal, dados telefônicos, busca apreensão domiciliar, acesso à informação sigilosa e deferimento de outros meios de produção de prova. Então, surge aí o juiz de garantias. Em Santa Catarina haverá uma exceção a essas 17 varas, que tem por objetivo fazer com que ocorra uma celeridade na investigação das organizações criminosas, que são aquelas que causam um prejuízo maior à sociedade. E nós temos, a partir de então, algumas mudanças também no inquérito policial, inclusive no prazo de conclusão, quando se trata de investigado preso, flagrante ou de forma preventiva, ou temporária, ou flagrante que não é convertido automaticamente em prisão preventiva, mas é necessária uma decisão judicial. Então, esse indivíduo vai ficar preso 10 dias, com possível prorrogação de mais 15 dias. Há algumas exceções, no caso temporária de crimes hediondos, ou equiparados, que é 30 mais 30, lei antidrogas também fala nesse prazo de 30 mais 30. Juiz federal, 15 mais 15, nos crimes de competência federal. E, então, é importante nós citarmos essa nova dinâmica da investigação, e eu falo, e já repeti, que o inquérito policial ele tem um valor moral muito grande, em que pese não ter muitos artigos
que tratem do inquérito policial na legislação processual penal, mas há algo importante. As cautelares e outras provas que a gente busca dentro do inquérito policial que tem validade judicial. Quando há o contraditório diferido, ou quando há a possibilidade de uma quebra de sigilo telefônico, análise de nuvem, de conversas telemáticas deferidas judicialmente, isso vai para o inquérito policial. Mas é deferida judicialmente, então tem validade judicial, mesmo que realizada dentro do inquérito policial. Além de situações que decorrem, por exemplo, do cumprimento de uma busca e apreensão. A busca e apreensão é realizada, se faz a apreensão de objetos, aqueles objetos são apreendidos através de um termo de apreensão ou de exibição e apreensão, então isso também vai ter uma validade judicial, ou as perícias que são realizadas dentro da fase inquisitiva, que é a do inquérito policial, onde, a partir lá do artigo 158 seguintes do Código de Processo Penal, tudo que é feito de exame pericial vai ter validade judicial, porque, em tese, é realizada por uma perícia oficial. Então, vejam que, dentro do inquérito policial, há várias provas, mesmo ele sendo em tese inquisitivo e não ter validade jurídica, há várias provas que têm, sim, validade jurídica e judicial, e são não apenas chanceladas pelo Poder Judiciário, mas são utilizadas como prova judicial para a condenação dos indivíduos. E é importante nós citarmos que, quando a gente fala em investigação, e nas hipóteses de investigação, lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, há uma série de medidas que o delegado de polícia, a autoridade policial, pode realizar para fins de busca da apuração factual, da apuração dos fatos. Como eu disse, não é um objetivo provar que alguém é autor do crime, mas analisar os fatos. Esse tem sido o objetivo da nossa atuação policial. E algo importante a citar nessa constante evolução investigativa é que não se faz mais polícia como na década de 80, em que se buscava apenas uma testemunha, uma confissão, um reconhecimento. Hoje o processo penal muda muito, há uma alteração da dinâmica, as provas periciais têm tido uma validade muito grande, e um grande instrumento de prova é as cautelares judiciais, que fazem com que a gente faça uma busca e apreensão, ou uma análise de nuvem telemática de um suspeito, e esse tipo de prova acaba tendo um poder de convencimento muito maior ao magistrado. Então é importante, quando nós falamos nesse tipo de investigação, é que há a possibilidade, depois, de uma contradição com base no princípio do contraditório dessas provas que foram deferidas em caráter judicial e são abertas aos advogados. E há uma evolução, como eu digo, da questão da presença do advogado, com uma mudança importante no Estatuto da OAB, permitindo que o advogado esteja presente no interrogatório, esteja presente no depoimento. Alguns entendem que não é possível a repergunta, ao final do inquérito, ao final da inquirição do interrogatório ou do depoimento, eu pergunto se o advogado quer fazer algum esclarecimento, porque está ali no Estatuto a possibilidade de apresentação de contrarrazões, e há uma discussão sobre isso, mas eu faço essa concessão, porque entendo que isso é um princípio da busca da verdade real, e além disso, nunca na história, doutor Alceu, nós inserimos tantas salas da OAB dentro de delegacias de polícia, seja do projeto OAB por Elas, onde advogados e advogadas atendem mulheres vítimas de violência doméstica, e depois elas são, ou eles, nomeados na fase judicial e recebem por esse atendimento daquela mulher da fase judicial, mas eles têm preferência na nomeação como defensor dativo, e salas de atendimento nas centrais de plantão e nas delegacias de polícia. Porque nós entendemos que não se deve praticar nenhum tipo de abuso dentro da delegacia.
eu digo, vamos buscar colher a prova. Essa é a ordem, essa é a orientação. E se tem um advogado dentro da delegacia, e amanhã depois o cara diz, não, fui torturado lá na delegacia, mas o advogado fulano de tal estava lá. Eu pergunto, senhor, tinha gritos? Como é que era? Não ouvi nada. Então, é um instrumento que a gente tem de validação de um trabalho com a presença e a chancela da própria OAB dentro das delegacias de polícia. Por isso que essa temática que estamos discutindo hoje, da prática do não abuso, da prática de uma atuação investigativa que tenha por pauta princípios do contraditório da ampla defesa, é extremamente essencial para que nós possamos ter uma prova cada vez mais pautada na verdade dos fatos. Então, esse tem sido um grande objetivo, doutor Alceu, da Polícia Civil de Santa Catarina, pautada aí num bom relacionamento com a OAB. O presidente da OAB tem o meu contato, a hora que nós identificamos um possível conflito em delegacia, a gente atua para poder resolver o problema, ou um conflito com algum advogado, ou com algum delegado, a gente tem atuado para refrear os ânimos e resolver o problema, para evitar o escalonamento de conflitos. Então, a gente tem feito esse trabalho para garantir que toda a fase da persecução penal tenha aí uma validade moral muito maior do que tem a validade legal do inquérito policial, que goza de diversas formalidades, e essas formalidades devem ser cumpridas aí com a maior eficiência possível dentro dos princípios que norteiam não só a administração pública, lá no artigo 37, publicidade, eficiência, moralidade, impessoalidade, mas também os princípios que norteiam o inquérito policial dentro de todo um trabalho que deve ser constitucionalizado. Então, a gente tem buscado fazer com que o inquérito não tenha qualquer tipo de vício, seja um inquérito qualificado, que não macule de nenhuma forma a ação penal, que não ocorra nenhum erro de abordagem policial, seja através de manipulação errada de provas, e a cadeia de custódia é uma preocupação constante que nós estamos tendo, inclusive com o nosso inquérito policial digital, que vai ser totalmente digitalizado e vai estar conectado no EPROC, ou de uma investigação mal conduzida. A gente tem trabalhado para que a investigação policial tenha uma qualidade e garantam-se todos os direitos processuais e constitucionais dentro dela, para que efetivamente a gente tenha um resultado prático e que se garanta a verdade. A gente apura, como eu disse, fatos. Nós apuramos fatos. E como diria o Nelson Rodrigues, não há nada mais cruel que o fato. O fato é cruel, pode ser duro, mas é o fato. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso, e vou contar uma pequena história que aconteceu numa cidade muito longe daqui, que fica em Tornopol. Tinha um cidadão chamado Reb Feivel. Ele estava na casa dele estudando o Talmud. Ele era judeu, estava estudando Talmud. E perto da casa dele tinha, como diz o conto, pequenos rufiões fazendo barulho. Pequenas crianças incomodando ele. E ele tentando estudar o Talmud, e eles incomodando. Ele foi na janela e disse o seguinte: vocês viram aquele monstro marinho que está lá na sinagoga? Ele tem 5 pés, 3 olhos e uma barba de bode, verde. E aí as crianças saíram correndo de medo. Foram para a cidade, contaram para algumas pessoas, e daqui a pouco vem mais algumas pessoas e ele indaga para essas pessoas: o que está acontecendo? O senhor não sabe? Lá na sinagoga tem um monstro de 5 pernas, 3 olhos, uma barba verde de bode, e está lá na sinagoga. Ele começou a rir, né? Disse, meu Deus, a mentira que eu preguei está caminhando. Passado mais alguns instantes, mais de 100 pessoas estão indo na direção da sinagoga atrás daquele monstro marinho de 5 pés, 3 olhos e barba verde.
E ele morre de rir com aquilo. Movimentou a cidade inteira e todo mundo acreditando naquele monstro que estava na sinagoga. Aí, de repente, mais barulho, ele olha e ele vê o rabino da cidade, o mestre religioso. E aí ele pergunta, o que está acontecendo, rabino? Lá na sinagoga tem um monstro marinho de 5 pés, 3 olhos e barba verde. E aí ele pensou, meu Deus, se até o rabino viu, ou sabe que tem, é porque existe. E o próprio Reb Feível acreditou na sua mentira e foi atrás do monstro marinho de 5 pés, 3 olhos e barba verde. Eu falo isso e conto essa história para mostrar o poder de uma mentira. Até a própria pessoa pode acreditar na mentira. E é importante nós buscarmos, como eu disse, reiteradamente, a verdade dos fatos, em que pese o inquérito policial ser inquisitivo, dentro do juiz de garantias, a gente tem que cumprir os requisitos judiciais. Temos que cumprir o que diz a Constituição, o Código de Processo, quando a gente fala de apreensão de algo, o Código de Processo, quando a gente fala em exame pericial, porque tudo isso vai ter validade judicial. E a gente tem que buscar, como eu disse, a verdade dos fatos. E são os direitos do advogado, lá no artigo 7º, exercer essa função de garantir que nenhum tipo de abuso aconteça dentro da investigação judicial, dentro do inquérito, que é formal, ele tem regras próprias, ele é sistemático, porque tudo deve ser documentado, sejam as diligências, sejam os depoimentos, ele é unidirecional, porque busca a investigação daqueles fatos. Em tese, ele é sigiloso, artigo 20, mas com possibilidades de exceção a essa questão sigilosa, ele é discricionário, ele tem valor probatório, sim, porque ele tem vários elementos dentro dele que garantem o valor probatório judicial. E mesmo ele sendo dispensável, como eu disse a todos vocês, grande parte, maioria esmagadora, das denúncias são com base em inquéritos policiais. Então, vejo que ele não é tão dispensável assim. E a valorização e os investimentos em tecnologia, pessoal e estruturas para as polícias não faz com que a gente consiga dar um retorno e aumente a produtividade. Faz com que a gente consiga qualificar cada vez mais os policiais para que eles possam prestar um trabalho que vai garantir não só a segurança pública de cada um dos senhores, mas a segurança jurídica para cada cidadão e para cada indivíduo que atua dentro da persecução penal. E aí, é importante nós falarmos sobre essa temática. Então, para mim, não são meros elementos de convicção que são colhidos no inquérito. Há provas, há indícios, por isso que eu disse no começo da fala, interceptações telefônicas, quebra de sigilo telemático, termos de apreensão, perícias e elementos indiciários, tais quais as oitivas, interrogatórios e acariações, têm sim um valor probatório fundamental para a condenação criminal. Nós devemos nos voltar à apuração dos fatos. Não à busca de um autor, como eu reiteradamente disse aqui, mas na busca de apuração dos fatos. E para terminar, vou voltar a citar o Winston Churchill, e depois eu vou só citar a parte de um poema. Winston Churchill diz que a gente vive com o que recebe, mas a gente marca a vida com o que a gente faz de bom para os outros. Por isso que a minha história tem uma relação direta com isso. Eu estou tentando fazer bem para os outros. E tem um livro, que é o Kybalion, que dizem que foi escrito por Hermes Trismegisto. Então, ele diz o seguinte: não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama, que é a chama do conhecimento.
que é o que vocês estão buscando cada dia na universidade. Jamais deixem apagar a chama. Continuem estudando e tentem ser a diferença no mundo, tentem fazer a diferença. Muito obrigado a todos.